Boa noite, César, professor César Augusto. Boa noite, professor Geraldo. É um prazer encontrá-los aqui. Professor Enir, coordenador do curso, Paulo Gubert, aí de velhas amizades e caminhos. E a todos que nos acompanham aqui pelo canal da Universidade Católica de Pelotas. E para mim é uma alegria muito grande, um privilégio poder estar aqui de novo, porque eu devo muito da minha formação, do meu caminho intelectual à Universidade Católica de Pelotas, onde eu cursei filosofia aí nos anos 80, e foi um tempo muito especial pelas circunstâncias políticas e intelectuais. Era o tempo das diretas já, de todo o movimento social, religioso, que abriu horizontes e mostrou caminhos. E eu ainda sou grato e está na minha perspectiva de vida aos 4 anos em que eu pude estar aí em Pelotas, na cidade, vivendo aquele momento e estudando na Universidade Católica de Pelotas. Então sempre é bom estar de volta aquilo que eu ainda considero a minha casa, o lugar onde eu comecei a minha formação intelectual. Então, e agora, 50 anos depois, né, do livro Teologia da Libertação, esse convite para conversar e juntos buscarmos continuar esse caminho, para mim é muito importante. E quando eu fui convidado para essa conversa, eu digo, bah, eu acho que vai ser uma ocasião especial porque, coincidentemente, eu fiz a minha dissertação de mestrado em Lyon sobre Gustavo Gutierrez. Foi o tema da minha pesquisa de mestrado. E por opção, foi uma opção que eu fiz e também porque foi em Lyon que o Gustavo Gutierrez fez o seu percurso acadêmico, mestrado, doutorado, e então tinha todo o material dele disponível na universidade, então coincidiu o fato de estar em Lyon e a minha opção por aprofundar a produção teológica do Gustavo Gutierrez, e até porque o Gustavo é considerado o pai, né, da teologia da libertação, e o livro dele, Teologia da Libertação, continua um marco, para mim, um marco metodológico do modo de fazer teologia na América Latina. Então, a grandeza da obra do Gustavo Gutierrez hoje é reconhecida não só na América Latina, mas no mundo inteiro, mas foi ele quem por primeiro sistematizou esse modo de fazer teologia. Ele não inventou, ele sistematizou e organizou e disponibilizou para que pudéssemos organizar esse pensamento. E na minha formação teológica, quando eu fiz o bacharelado em teologia, foi muito marcada por esse modo de fazer teologia. Eram os anos, fim dos anos 80, início dos anos 90, então a leitura, o estudo do Teologia da Libertação do Gustavo Gutierrez era indispensável. Então, aí se deu muito da minha formação teológica, que eu até hoje guardo com carinho e busco manter essa perspectiva. E só uma curiosidade para quem está nos acompanhando, né? A primeira edição do Teologia da Libertação foi em 71 em Lima, pelo CEP, mas antes dessa edição houve pelo menos mais 13 edições anteriores à de 71, que a primeira que não tem data, mas está disponível na internet, para quem quiser baixar em PDF, foi publicada em Lyon, aí no fim dos anos 60, início dos anos 70, e nunca traduzida, porque depois veio a Teologia da Libertação, se chamava Essai por uma Teologia da Liberação, Ensaios para uma Teologia da Libertação. E lá nos arquivos do Gustavo Gutierrez, na Universidade Católica de Lyon, tinha os dois manuscritos que antecederam, ou seja, a gênese da Teologia da Libertação começou em 67, na preparação da Conferência de Medellín. No início de 67, em Montevideo, foi feita uma reunião, um encontro de teólogos, pastoralistas e alguns bispos, em preparação à Conferência de Medellín. E nessa reunião de Montevideo, o Gustavo Gutierrez chegou com um pacote de mimeografados, né?
onde ele começava a elaborar aquilo que depois viria a ser a Teologia da Libertação. Então, há toda uma gênese que é muito importante a gente situar, porque a Teologia da Libertação não surgiu do nada, ela surgiu de um contexto social e de um contexto eclesial. E talvez seja isso o que mais caracteriza esse modo de fazer teologia. Não é uma teoria da libertação, é uma teologia da libertação, ou seja, a libertação, o fato sócio-histórico, ele antecede o pensar teológico. A teologia da libertação é uma articulação intelectual que busca dar a resposta a uma demanda que vem da realidade. Acho que esse princípio é fundamental. É um modo diferente de fazer teologia. E por isso ela foi tão revolucionária na história da teologia mundial. Ela veio depois de séculos de tomismo, né, em que a teologia estava dada, pronta, era só repetir os manuais. De repente, aqui na periferia do Ocidente, surge um modo de teologia que resgata a originalidade da teologia cristã patrística, uma teologia feita a partir das demandas que surgem do agir cristão na sociedade e na igreja. Por isso, aquele livrinho do Clodovis e do Leonardo, ele devia ser a cabeceira de todos aqueles que pensam, desejam adentrar-se nesse caminho da teologia da libertação. Aquele livrinho do Clodovis e Leonardo, que tem um subtítulo muito interessante, né? O Teológico das Libertações Sociohistóricas. Fantástico aquele livrinho. Ele traduz no subtítulo toda a proposta metodológica dessa corrente de pensamento cristão. O pensar, o refletir à luz de Deus, aquilo que está acontecendo de libertador na história. É voltar àquilo que São Tomás propunha como objeto de teologia. Né? O que é teologia? É pensar Deus e todas as coisas na perspectiva de Deus. É isso que a teologia latino-americana tentou fazer, que a gente chamou de teologia da libertação. Pensar as lutas de libertação a partir da fé cristã. Então, isso é muito importante pensar, porque é o coração, é o núcleo, é o cerne da teologia latino-americana. Mas, para fazer justiça histórica, eu, como navego aí entre a dogmática e a história, eu creio que aqui convém lembrar, junto com a Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, dois outros autores e dois outros livros que são muito importantes. Um deles é o Rubem Alves, presbiteriano, né? Que só não botou no livro dele, da tese dele, o nome é Teologia da Libertação, porque já tinha o do Gustavo Gutierrez, já estava a caminho. Mas em 69, o Rubem Alves apresentou sua tese de doutorado nos Estados Unidos, e a tese se chamava exatamente Por uma Teologia da Libertação. Só que quando foi publicar, a editora disse, não, mas já tem um Teologia da Libertação por aí, não vai botar o mesmo nome, e o livro saiu com o nome de Teoria da Esperança Humana. E só foi publicado no Brasil em 1987, porque o regime militar impediu a publicação desse livro no Brasil. Mas o Rubem Alves, e é importante lembrar pela dimensão ecumênica da teologia da libertação, que Gustavo Gutierrez e Rubem Alves pensaram em âmbitos distintos, na mesma época, uma teologia que respondesse às práticas de libertação que aqui aconteciam no continente. E o terceiro, acho que cabe para nós lembrar, é também por uma razão de proximidade nossa e de desconhecimento da maior parte das pessoas. Hugo Asman. Hugo Asman, nosso presbítero aqui da Diocese de Santa Cruz do Sul, nascido em Venâncio Aires, e que tem um percurso fantástico. Eu estava lendo esses tempos um livro sobre a formação do clero no Brasil, e aí nos anos 66, 67, 68, aqui em São Leopoldo, no Secrei, ele foi o grande animador de todo o processo de renovação do clero e dos religiosos e religiosas que aconteceu aqui no sul do Brasil e vinha gente de toda a América Latina, e o grande animador disso foi Hugo Asmo, com uma proposta de reler a teologia a partir, com a ajuda da economia e da sociologia.
Eram as grandes, inclusive tem material não publicado dele aqui desse período, e ele marcou toda uma geração de pastoralistas, de teólogos, teólogas, religiosos, religiosas, e depois o Asmo teve que peregrinar por toda a América Latina, fugindo de uma ditadura para outra, né? Daqui foi para Bolívia, depois teve que ir para o Uruguai, para o Chile e foi para Costa Rica, onde ali ajudou a animar o DEI, o Departamento Ecumênico de Investigações. Mas o grande livro do Hugo Asman foi publicado em 1973 em Montevideo, com o título Opressão e Liberação. Eu não pude conferir se ele foi publicado em português depois, mas junto com a Teologia da Libertação e a Teoria da Esperança Humana do Rubem Alves, eu creio que eles formam a tríade fundadora da Teologia da Libertação latino-americana em termos de sistematização. E também do Hugo Asman, né, o livro indispensável, né, Teologia desde la Praxis de Liberação, publicado em Santiago em 1973. Então, acho que essas três figuras são muito marcantes. E aí eu queria acrescentar uma quarta, me desculpe, né? Porque é uma paixão nossa, uma pessoa que eu conheci e tive a oportunidade de trabalhar junto aqui em Canoas, que é o irmão Antônio Tiquim. O irmão Antônio Tiquim foi aquele que deu a versão popular e pastoral da Teologia da Libertação. Ele e a irmã dele, a Matilda Tiquim, com material fantástico que nós estamos organizando aqui, uma catequese libertadora. As fichas catequéticas são um trabalho pastoral de base, né, de inserção e organização das comunidades eclesiais de base dos movimentos populares aqui no sul do Brasil. Então, acho que é toda uma história que nós precisamos resgatar e ter presente, né? Não por simples prazer de viver no passado, mas porque é a gênese, é o ponto de partida, indica o caminho. E ali, indo para a segunda parte da minha contribuição, aqueles quatro grandes elementos que me parecem serem, aliás, três grandes linhas estruturantes da teologia da libertação, que o Clodovil sistematizou na teoria do método teológico, né, de uma forma fantástica, e que ainda nós hoje precisamos reestudar o Clodovil, porque tem muita coisa a ensinar, né? A primeira é a escuta do real. Eu uso a expressão escuta do real, lembrando Ron Sobrino, quando ele faz a distinção entre real e realidade. Real é a coisa tal qual ela é, e não qual nós a percebemos e expressamos. Às vezes a realidade que nós construímos, ela não responde ao real. É deixar-se impactar pelo real. E aqui o real é sempre o ponto de partida da teologia da libertação. Não é a teoria, não é o dogma, não é a Bíblia, não é a doutrina, não. É o real que nos provoca a pensar. E ali, os dois modos de aproximar-se do real. Eu chamaria assim da sensibilidade dos sentidos. Deixar que os sentidos com os quais nós somos atingidos pelo mundo permitam que o real impacte em nós. Por exemplo, se a gente olha o prefácio do Teologia da Libertação, do Gustavo Gutierrez, ele faz uma longa citação do José Árguedas, onde ele narra como uma senhora índia, indígena do Peru, ela expressa a sua experiência religiosa. Ou seja, deixar que o real, a sensibilidade, a escuta, mais do que a visão, como diz o Henrique Dussel, né? Porque a escuta é passiva, enquanto que a visão nós somos ativos, nós olhamos aquilo que queremos, e escutar não, nós escutamos aquilo que não queremos. Deixar-se impactar pelo real, acho que isso é muito próprio do Gustavo Gutierrez, dos teólogos da libertação que eu visitei. Talvez ele e o Carlos Mesters sejam os dois que mais
exercitam essa dinâmica de deixar-se impactar pelo real. Mas também aquilo que o Clodovil chama a atenção no método dele. Depois, ou junto com esse impacto dos sentidos, da sensibilidade do humano, isso tem que passar pela mediação socioanalítica. As ciências como parte do fazer teológico. Tomás de Aquino fazia isso com a ciência que era do seu tempo, a metafísica aristotélica, o aristotelismo. A teologia da libertação, ela nos mostrou que outras ciências da modernidade também podem nos dar os elementos para compreender a realidade que queremos pensar teologicamente. Então, esse é o primeiro passo, a escuta da realidade através da sensibilidade, dos sentidos e através da ciência. O segundo eixo estruturante, que é aquilo que eu chamaria a escuta da voz de Deus. E aqui o Gustavo Gutierrez, para mim, na minha experiência teológica, foi fundamental. Que a maioria, quando pensa em Gustavo Gutierrez, pensa no método, na metodologia, numa coisa seca, e pensa na ligação com o marxismo. Quem lê Gustavo Gutierrez vê que isso não é real. A obra de Gustavo Gutierrez, para mim, é uma grande obra de espiritualidade. Espiritualidade. Para mim, se eu tivesse que classificar onde é que eu coloco a obra do Gustavo Gutierrez, eu coloco na espiritualidade. E o livro dele em que mais expressa isso é Beber no Próprio Poço. Fantástico, um livro fantástico, um livro de espiritualidade, que mostra o que é teologia. Ler a realidade a partir de Deus, e não de qualquer Deus. Como dizia ele, né, o problema da América Latina não é o ateísmo, o problema da América Latina é a idolatria. Porque o Deus de Jesus Cristo é o Deus que opta pelos pobres. E isso é tão forte que o Bento XVI insistia nisso. A opção pelos pobres faz parte da verdade de fé, faz parte da salvação trazida em Jesus Cristo. Foi Deus que optou pelos pobres. E aí o Papa Francisco toma essa mesma frase quando ele diz lá várias vezes que a opção pelos pobres não é sociológica, não é política, não é econômica, não é. A opção pelos pobres faz parte do núcleo central da fé cristã. Eu acho que essa segunda linha estruturante é fundamental. E a terceira linha estruturante da teologia da libertação é o compromisso com a transformação do mundo na perspectiva do reino. Então, não é uma teologia acadêmica apenas, ela passa pela academia, sim, porque ali ela tem um confronto que permite ser sólida e madura, mas é uma teologia, a teologia como praxis de libertação. Ou seja, ela existe em função da transformação do mundo. Não é só para compreender o mundo. É a da segunda, a da terceira ilustração, é a da transformar o mundo. Então, acho que isso é muito. Esses três grandes desafios metodológicos, creio que sempre devem estar presentes quando nós falamos em teologia da libertação. E, para ir para a terceira parte da minha fala, eu tentei elaborar aqui, colocar em ordem algumas perspectivas de teologia para que nós não façamos a teologia da libertação uma dogmática da libertação, um neotomismo, assim como se um neotomismo, que nós temos uma neoteologia da libertação que simplesmente se preocupa em repetir aquilo que já foi pensado. Ou seja, tem que pensar de novo. E eu vejo assim que hoje nós temos para nós cristãos católicos, né, nós temos quatro grandes faces daquilo que alguns chamam de sindemia. A sindemia, essa crise que não é pontual em torno da pandemia, é uma crise de humanidade, é uma crise global, uma crise total, que nela pode se decidir o futuro da humanidade e até do planeta e da sua sobrevivência, né? A primeira é a crise ecológica. E quando a gente fala ecológica, eu penso no sentido que o Papa Francisco dá à ecologia integral na Laudato Si.
Ecologia não é só cuidar da planta, dos animais, dos bichinhos, né? Ecologia é pensar o conjunto das relações dos seres humanos e dos seres humanos com as outras criaturas. Aquilo que entende por ecologia integral. E ali está muito forte a questão da economia. Ecologia e economia, porque nós precisamos repensar o modo como nós produzimos e como nós distribuímos as riquezas produzidas pelo ser humano num planeta onde sobram bens e muita gente e boa parte da humanidade passa fome. Essa foi o primeiro tema trabalhado pela teologia da libertação. Se nós olhamos a teologia da libertação produzida no fim dos anos 60 e início dos anos 70, ela tem como grande eixo a economia. Como passar do desenvolvimentismo para uma libertação econômica. Esse foi o primeiro grande tema da teologia da libertação. A segunda crise que precisamos ter presente e que gera temas para... Só antes de adiante, né? Então, o primeiro grande tema que se apresenta como perspectiva de ser retomado pela teologia da libertação é o tema da economia e da ecologia, que durante muito tempo ficou um pouco em segundo plano, mas dada a crise ecológica e econômica que estamos vivendo, ele precisa ser retomado com intensidade. Aí precisamos nos ajudar com aqueles que de fato entendem disso, os ecologistas e os economistas. A segunda grande crise é a crise política que o mundo vive, não é só aqui no Brasil. A crise política que vivemos no Brasil é apenas uma pequena manifestação da grande crise política mundial que se expressa através do neofascismo, que não é um privilégio brasileiro. Se nós olhamos o mundo hoje, do Ocidente ao Oriente, do Sul ao Norte, os rebrotes, ou os brotes, ou irrupções fascistas, elas põem em xeque a possibilidade de convivência do ser humano, não apenas a nível local, mas a nível global. Nos anos 70, a teologia da libertação teve a política como um dos seus temas principais, por causa das ditaduras que infestavam a América Latina e o Caribe. Hoje essa temática volta. Precisamos voltar a repensar o político superando aquele dogmatismo tanto da esquerda como da direita, né? Nós vemos hoje pessoas que nos anos 70, 80 eram revolucionárias, assumindo posturas e ações ditatoriais. Eu vivi na Nicarágua, acompanhei isso muito bem e ainda acompanho o que está passando lá. O que faz um movimento que foi um movimento revolucionário se transformar num movimento reacionário. A esquerda também tem seus dogmas, seus ditadores. Ou seja, que democracia queremos, que sociedade queremos, que política queremos para o nosso futuro? Talvez seja um dos temas que precisam ser retomados. E o terceiro é a crise antropológica. Eu chamo assim porque eu não achei outro nome, né? Ou seja, o que é o ser humano? O que é o ser humano, né? Eu acho que a palavra aí me inspira nas teólogas feministas, especialmente a Elizabeth Schroeder Fiorenza, né? Nós estamos no fim, espero, do patriarcado. Ela usa essa expressão, né, do patriarcado. Patriarcado que não tem no machismo a sua única expressão. O patriarcado que tem todo um arco-íris de cores inversas do arco-íris da liberdade, em que ele se expressa, tipo o racismo, o machismo, o sexismo, o colonialismo, né, que você fazia menção no início, né, César Augusto, que hoje emergem das lutas de libertação dos povos e dos grupos que durante milênios, ou quase toda a história humana, viveram na opressão e que hoje não mais querem continuar nessa situação. E estão ali saltando à nossa frente e que precisam ser pensados, e que a teologia da libertação, a partir dos anos 90,
começou a dar resposta quando lá em torno à conferência de Santo Domingo, você começou a trabalhar o tema da enculturação, depois tivemos a Eco 92, depois tivemos a Conferência das Mulheres de Beijing, e começaram a surgir os movimentos indígenas na América Latina, os movimentos afro, e os LGBTQI, assim foi ganhando essa pluralidade das lutas de libertação. Então, aqui é o terceiro grande veio que precisamos pensar. E como quarto e último para nós católicos romanos, eu colocaria a crise eclesial. Da crise eclesial, da qual, vou usar uma expressão que alguns talvez achem engraçado, a crise eclesial que estamos vivendo, da qual o Papa Francisco é apenas um sintoma. O Papa Francisco é o sintoma da crise. Por que sintoma? Porque se não fosse ele, teria que ser outro. Ou seja, aquilo que o Vitor Codina chama a disputa da interpretação do Vaticano II, ela foi se acirrando nessas 4, 5 décadas e cada vez ganhando faces mais duras entre aqueles que queriam a implementação da proposta eclesiológica do Vaticano II e aqueles que queriam voltar à proposta eclesiológica anterior ao Vaticano II, ou seja, que estavam presos ao Concílio de Trento e, mais que ao Concílio de Trento, ao Concílio Vaticano I. E todos acompanhamos, que temos um pouco mais de idade, né, esse percurso do fim dos anos 80, com a eleição do João Paulo II, até a renúncia do Bento XVI, que levou a essa situação crítica na Igreja, que teve, na crise dos abusos, apenas uma das manifestações, e que, pela contradição histórica e a força do Espírito Santo, levou à eleição do Papa Francisco, do Jorge Maria Bergoglio, que levou para o Vaticano muitas das intuições da teologia e da prática latino-americana. Então, aqui, acho que é um grande veio que precisamos trabalhar como teólogos e teólogas que se pensam na perspectiva da libertação. Qual o projeto de igreja que queremos? O projeto eclesial que queremos construir para o cristianismo. Ou seja, que igreja queremos para que o testemunho e a boa nova de Jesus Cristo sejam realidade no mundo em que vivemos. Ou seja, no meu modo de compreender, como colocar a proposta da Lumen Gentium e de todo o Concílio Vaticano II em prática. E ali com seus vários elementos, né? A Igreja como povo de Deus, né? Comprometida com a humanidade, aí lembramos a Gaudium et Spes, comprometida com os pobres, aí vem Medellín, né? Todo esse percurso, comprometida com a criação, aí a Laudato Si que nos traz, e sinodal em sua organização. Eu colocaria esses 5 elementos eclesiológicos que precisam de uma boa fundamentação. Já estão, claro que há, mas que para mim são perspectivas de desenvolvimento muito provocativas. Uma igreja como povo de Deus, uma igreja comprometida com a humanidade, aí nós temos a Fratelli Tutti e todos os seus desafios, uma igreja comprometida com os pobres, uma igreja comprometida com a criação, e sinodal em sua organização. Então, são algumas perspectivas que eu vejo de desenvolvimento para a teologia da libertação, nesse momento dessa crise sindêmica que nós estamos vivendo, e que não tem uma solução parcial. Elas têm que ser pensadas conjuntamente. Eu acho que a pandemia da Covid nos mostrou isso. Na pandemia se expressou a faceta sanitário-ecológica, econômica, política, cultural e religiosa também. Ou seja, quando um padre vai no altar pregar que não se deve vacinar, ele está tomando uma postura religiosa, uma postura política, uma postura sanitária, uma postura ecológica, e todas elas estão imbricadas nesse fato. Como pensá-las conjuntamente? Então, são alguns elementos que eu queria colocar.
nessa primeira fala e que depois da fala do professor Geraldo nós podemos retomar. Obrigado.